E como eu gosto de esquentar as coisas, e Fernando já sabe bem disso, eu, Cuidado, Pedro, viu, Pedrão? eu sempre dou uma de advogado do diabo. E antes de se falar muito de SAF, eu defendi muito o modelo democrático, porque eu acredito que a democracia, que foi tanto que a gente lutou tanto para conquistar, ela não pode simplesmente ser jogada fora por conta de insucessos administrativos, por conta de incompetências, eu vou usar isso, tá? É o termo que se usa, de incompetências humanas. Afinal de contas, são seres humanos. Não é um fifinha que a gente modo carreira, bota no nível fácil, a gente ganha todo mundo, viva, tá tudo certo. Não. É realidade, é futebol, é vestiário, é gerência, é timing, é você ter a certeza de que você vai trocar no tempo certo, contratar no tempo certo, dispensar no tempo certo, ter pulso. E essa gestão, futebolisticamente falando, ela não tem pulso. E eu defendi por muito tempo uma análise criteriosa da SAF, justamente porque eu entendo que o sistema democrático ele não é falho. O que é falho são as pessoas que estão à frente de um sistema democrático. Nada contra a pessoa de Guilherme Belitani, não somos amigos, nunca tomamos uma cerveja quente na Arena Fonte Nova, nunca batemos papo sobre o Bahia no Norte Inferior ou em qualquer outro lugar, não temos contato telefônico, ele não me segue no Twitter, não me segue no Instagram, a gente não tem contato. Mas, falando de futebol, ele sabe tanto quanto a minha filha de 6 anos, ou seja, nada. Desculpa, é a verdade. E a gente vê, por exemplo, e aí é uma coisa que dói no coraçãozinho do torcedor do Bahia, um Fortaleza que sobe de patamar muito rápido e que alcança uma Libertadores e que hoje é campeão do Nordeste e que hoje faz festas bonitas no seu estádio e que hoje joga um futebol vistoso e que hoje teve coragem, peito e força para poder nos passar em gestão, nos passar em futebol e nos passar em contratação. Para mim, Fortaleza é uma prova de que o sistema democrático, bem gerenciado, com pessoas que entendem, funciona. Foi como disseram aqui no chat. A SAF vai mudar o clube de patamar. Um aporte financeiro de 50 milhões para um clube que está jogando a Série B, inicialmente, é um baita aporte. Você vai, por exemplo, sair de jogadores de Araraquara e não sei o quê para jogadores cascudos de Série B que entendam que a Série B precisa ser jogada dando carrinho até na mãe. Ponto. Contudo, eu entendo que, como foi dito até pelo colega, a dívida do Bahia não é impagável. E aí é que está o ponto-chave dessa gestão. Essa gestão, ela pegou um Bahia arrumado, bagunçou, veio uma pandemia, ela se desesperou, mas ela não deixou o que veio lá de trás, bem lá de trás, e até hoje o inominável, o ex-presidente, tentou fazer uma maluquice, a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã. Eu estou preparando o meu psicológico, o meu mentalis para fazer um vídeo, sabe, falando tudo que eu tenho engasgado sobre esse senhor. Parar o processo. E assim, eu quero saber dos senhores, a dívida é impagável? E se não for impagável, e se for impagável, o sistema ele é realmente falho? Não funciona? A gente, então, comprou gato por lebre quando a gente comprou a democracia? Bom, eu não acho que o sistema democrático é falho. O sistema democrático, numa associação, ele reflete a própria sociedade. A gente pode ter um governante bom ou ruim, e depois de um tempo a gente pode trocar se a gente não gostar, ou manter se a gente gostar. A mesma coisa vale para a associação. Né? Eu acho que a democracia do Bahia foi uma conquista importantíssima, né? É uma conquista que deve ser valorizada, e o fato de eventualmente se abrir mão dessa democracia precisa ser pensado, só deve ser feito se houver uma avaliação de que vai fazer muito bem ao clube. É a minha visão em relação a isso. Eu concordo quando você coloca que o problema não é o modelo democrático, o problema são as gestões, e é isso mesmo. Né? Vão ter gestões boas, vão ter gestões ruins, vão ter gestões que acertam mais em um determinado ponto, vão ter gestões que acertam menos e mais em outro, e por aí vai.
né? Mas o modelo democrático permite esse tipo de mudança. Eu acredito, o Fortaleza é um bom exemplo, mas nada impede, daqui a um tempo, de ter um outro presidente, uma outra diretoria que mude a linha de atuação, ou que seja até uma continuidade do atual presidente Marcelo Paes e que tem uma filosofia um pouco diferente e acabe colocando as coisas a perder. Parte do processo democrático das associações. Isso é uma questão cultural, é um risco. Pedro, você acha que o Bahia pode crescer de patamar sendo associação? Acho. Só acho que é algo mais inconsistente. Por quê? Porque a própria natureza da associação não permite uma continuidade de gestão longa. Então, isso faz com que haja quebras, rupturas, mesmo em continuidade, porque, em tese, por exemplo, a atual diretoria foi eleita com o apoio da diretoria passada e não manteve algumas políticas e algumas filosofias no anterior. Então, é o risco do modelo democrático, né? E faz parte, acho que algo que a gente lutou e conquistou. Não acho que o modelo democrático é falido, mas ele tem esse risco de continuidade. Era uma coisa que eu sempre discutia quando participava de eventos de futebol, que eu sempre defendi isso. Eu acho que profissionalização pode haver em qualquer instituição, independente de natureza jurídica. Uma associação pode ser extremamente profissional, né? Eu entendo, por exemplo, que o Atlético Paranaense é muito profissional. O Atlético Paranaense é uma associação que nos últimos 30 anos cresceu demais. Era um clube que não era nem o maior do Paraná e hoje está no top 5 do Brasil. Isso não é uma opinião minha, isso é o ranking da CBF. Né? É o ranking da CBF que me parece um parâmetro bastante razoável. Né? E as conquistas do Atlético Paranaense recentemente ratificam isso. Né? O patrimônio do Atlético Paranaense, as vendas que o Atlético Paranaense faz. Né? Então, e é um clube associativo. Mas é uma situação diferente, porque todo mundo sabe, tem um mandatário lá há muito tempo. Né? Então, assim, o modelo ele pode trazer algumas facilidades, um modelo de SAF. Pode. Depende do dono. A gente teve aqui o Opportunity. Em 98 montou um time bom. Não sei se vocês lembram, eu lembro. Jean, Clebson, Fabão, Nenê, Branco, Bebeto Campos, Fábio Baiano, Robson Luiz, quem mais, meu Deus? Marquinhos, Wesley e Silvio. Era esse o time, se eu não me engano, de 98. Né? Esse time caiu. Não subiu para a Série B. Não subiu para a Série B. Não subiu. Né? Então, e depois disso a coisa desandou. Né? Então, não existe fórmula mágica, não tem fórmula pronta. Eu sempre defendia isso, né? Que qualquer associação ou empresa pode ter uma boa gestão. Só que aquela história, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Né? Eu era muito novo quando o Bahia foi campeão brasileiro. Eu quero ver o Bahia campeão brasileiro de novo. Se eu acreditar que se transformar em SAF, e com isso, a gente abrir mão da democracia pela qual a gente lutou tanto, mas se eu acreditar de fato num projeto como esse, vai fazer o Bahia mudar de patamar, eu não teria problema de ver essa mudança acontecer. Porque se eu sou o torcedor do time, eu quero ver o time ganhando. Seja eu sócio, seja eu apenas torcedor, né? Porque o sócio não vai ser mais do time, né? Aí vai ser o acionista. Então, eu acho que isso que importa. É a gente fazer essa avaliação, se essa mudança vai realmente dar uma mudança de patamar do clube, não só do aspecto financeiro, mas especialmente e principalmente do aspecto esportivo, né? E não ser menino. Entender como vai ser feito esse investimento, como vai ser a futura gestão, porque, assim, 40 milhões, 50 milhões é o que se faz numa assinatura de contrato de transmissão que se tem de luva, por exemplo. É importante, pode fazer o clube subir numa temporada. Mas a gente não está vendendo o clube por uma temporada. A gente vai estar vendendo o clube para o resto da vida. Entendeu? E 600 milhões ou 1 bilhão não vai potencializar o clube para o resto da vida. Né? Então, a gente tem que ter um plano claro de como as receitas vão crescer progressivamente para que esse clube, de fato, brigue para ser top 6 do Brasil. É isso que eu quero mesmo. Fê. Pedro falou tão bem, cara, que eu acho que eu não vou completar muita coisa, não. Só vou comentar duas coisas. Assim, em relação à dívida, eu acho que a dívida do Bahia ela é pagável, mas ela tem um prazo. E um prazo não muito curto. Que Pedrão não falou. Eu me lembro que na época que Pedro era vice-presidente, a gente conversava para pagar a dívida do Bahia, na época se falava em 5, 6 anos. Ela aumentou. A gente vai parar o quê? Aí 8, 10 anos? Então, assim, em relação à dívida, paga-se. Paga-se a longo tempo.
E isso vai impactar também, e que o torcedor às vezes reclama, investimentos no futebol. Então a gente vai estar sempre ali entre o 10º, 15º, para não cair, às vezes beliscando oitavo, depende muito da sorte, não é isso, Pedro? Das contratações, o time dá certo. Por exemplo, vamos lembrar aqui, a gente estava com um belo time, indo muito bem, e aí, de repente, os caras deixaram de jogar bola e a gente teve a sorte nossa, como torcedor do Bahia, a gente pegou a luva do esporte interativo e teve que botar ali um valor em alguns jogadores na época para a gente reformular o time, para o time não cair de produção e o time subir como subiu. Então, precisou de dinheiro. Dinheiro sempre é bem-vindo para aporte de time. Agora, vamos dar um exemplo aqui bem. Quem é que apostava no jogo Flamengo e Fluminense, que o Fluminense ia dar 2-0 no Flamengo? Por patamar de time e de dinheiro de um do outro. Então, o futebol ele é ilógico em relação a muitas coisas. Então, assim, dá para se pagar? Dá. Tem aporte financeiro, vai ajudar? Ajuda. Agora, tudo depende de gestão. É o que Pedro comentou. E dar continuidade em gestão, às vezes, é boa. A gente fala muito do Atlético do Paraná, como o Pedro comentou. Mas lá quem manda a petralha há quantos anos? Uns 30. Hein? Uns 30. Uns 30 anos Petralha manda. Será que aqui a nossa democracia, aceitar que um cara fosse 30 anos presidente de um clube? Jamais. Então, assim, o Atlético é um bom parâmetro de um time que cresceu, mas tinha dono. A democracia é boa, a gente tem um exemplo agora do Fortaleza, como o Pedro mesmo falou. Pai saindo vai dar continuidade ou não? Eu acredito que sim. Mas tudo pode mudar. Como a gente achou também que dentro do Bahia o futebol ela ia evoluir, e evoluiu. Então, assim... Pode falar, Pedro. Só para complementar, pode terminar, eu complemento depois. Tá. Então, assim, existe esse tempo. Como também não pode se garantir que com a chegada do investidor, esse só tem evolução. Porque é aquela coisa, futebol é jogado, meu velho. E aí é 90 minutos ali que o jogador tem que dar de tudo dele para buscar o negócio. Então, assim, foi o que Pedro falou, eu falo a mesma coisa. Não existe fórmula mágica para o futebol, cara. Não existe. O que existe é você ser bem gerido, ter uma bela união, cobrar bem dos caras, fazer com que os caras se unam em busca de um resultado. Aí sim, aí o time fica imbatível.